Glória a Deus. Você está pronto para receber a palavra? Que maravilha, não é? Semana passada eu anunciei que nós estávamos iniciando uma nova série de mensagens baseada na Epístola de 1 João, certo? Então, nós vamos estudar a Epístola de 1 João juntos ao longo de, eu não sei exatamente quanto tempo, mas vamos juntos para que o Espírito Santo ministre no nosso coração tudo aquilo que nós precisamos e devemos aprender a partir da Epístola de 1 João. Na semana passada eu fiz uma introdução a essa nova série de estudos falando sobre as 4 dimensões do amor de Deus e foi maravilhoso esse tempo que nós tivemos, esse tempo de edificação que nós tivemos juntos, refletindo sobre esse tema. E hoje nós vamos dar então início à nossa série de estudos. Dar início não, já demos início, né? Hoje nós vamos entrar efetivamente em 1 João capítulo 1. Então eu queria que você recebesse o professor dessa manhã com a maior salva de palmas que você puder, porque é alguém que nós amamos muito e amamos ouvir sempre. Presbítero Ezequias, vem para cá, por favor. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida do presbítero Ezequias, nosso professor essa manhã. Vai nos abençoar com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Ministra os nossos corações, porque nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Desejamos aprender com o Senhor. Use o Teu Filho com graça, poder e autoridade, como o Senhor sempre faz, e que o Teu povo seja edificado pela Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Diga amém, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Amém? Amém. Cadê a Mariana? Mariana, você estava dando esse testemunho, eu estava me lembrando da Vânia. A Vânia estava lá no Meia, aí um garotinho chegou para ela: moça, a senhora paga uma comida para mim? Aí a Vânia: eu pago. Aí entrou num self-service. Aí o garoto começou a colocar comida. Só que o garoto não parava. Aí ele fez a marmita, que a marmita ficou assim, ó, e não conseguia fechar para levar. Aí a Vânia falou assim: você vai comer isso tudo? Ele disse: não, tem meus amigos que estão lá fora. Tem os meus amigos lá fora que estão me esperando. Quer dizer, já estava tudo combinado, entendeu? Eles ficam escondidinhos. Mas Deus faz essas pegadinhas com a gente, né? Deus faz. E eu conversei com o pastor Daniel. Um amigo meu me contou que ele tinha uma causa na justiça. Uma causa na justiça. O que ele fez? Ele procurou saber o valor dessa causa na justiça. Aí ele calculou uns 50 mil que ele ia ganhar. Aí o que ele fez? Ele falou assim: Senhor, eu vou te dar o dízimo antes de receber a causa. Aí ele viu o valor e começou a pagar o dízimo. Ele falou que logo que ele começou a dar o dízimo daquela causa que ainda estava lá, ele recebeu rapidinho. São pessoas que fazem esse ato de fé, né? Interessante. A Vânia também tem essa história para contar também. Então, irmãos, vamos entrar aqui no estudo. Mas antes de falar o que eu tenho para falar, eu queria dizer para o pastor Daniel, eu queria fazer a queixa de um irmão aqui, que quando eu trouxe a palavra no dia do aniversário da igreja, que eu falei sobre oferta, quando eu desci, o irmão falou para mim assim: a tua palavra não valeu não. Eu falei: mas por quê? Ele falou: você não cantou? Você não cantou, não vale. Quando tu não canta, não vale. Foi o Marinho, que o Marinho a gente brinca muito. Eu falei: ah, é? Então hoje eu vou me vingar do Marinho. Eu queria que ele estivesse aqui. Eu falei: hoje eu preparei uma cantata aqui. Eu falei: irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Quem é que gosta quando eu canto, quando eu prego? Bastante gente, né? Então, eu vou cantar bastante. Para aqueles que não gostam, depois eu peço perdão, entendeu? Mas é muito bom. O pastor Daniel me deu uma missão, que na realidade não é muito a minha praia, fazer estudo. E eu vou fazer do meu jeito. Do jeito que eu falo, do jeito que eu canto, né? Então ele me deu 1 João, que vai do 1 ao 10, desse primeiro capítulo. Só que não dá para entrar direto aqui em 1 João sem eu fazer um comentário. Falar para os irmãos, dar uma introdução, para a gente entender mais ou menos o que João
está fazendo aqui. Então, eu preparei aqui alguma coisa para falar antes de entrar no estudo. Então, vamos lá. A primeira carta de João tem um propósito muito específico, essa primeira carta aqui. Quando ele escreve o quarto evangelho, ele escreve com um propósito também muito específico, que está lá em João 20, verso 31, que diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Por que ele está dizendo isso? Porque existiam uns falsos profetas naquela época que eles não criam na humanidade de Jesus. E João ficou sabendo disso, então ele começa a escrever essa carta para alertar essas pessoas. Entendeu? Então o Evangelho tem duas teses: provar que Jesus é Deus, e vai tratar da humanidade também, né? E era perfeitamente homem. Ele vai tratar disso. E para isso ele registra alguns milagres. Você pode ver que no Evangelho de João, ele registra 7 milagres, lá no Evangelho dele, para provar isso. Ele transforma a água em vinho, curou o filho de um oficial, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, ele curou o paralítico de Betesda e ressuscitou Lázaro. Isso está lá no Evangelho de João. Ele mostra esses 7 milagres para provar que Jesus é Deus. E seleciona 7 expressões de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Vocês estão entendendo até aí? Foi por isso que ele escreve essa carta lá. Com essas 7 declarações e com esses 7 milagres, João desenvolve o Evangelho com o propósito aqui no capítulo 20, versículo 31. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então o propósito do Evangelho é para você crer em Jesus e ser salvo. Está claro até aqui? O propósito é esse: crer e ser salvo. Então, qual o propósito que ele escreve essa epístola? Escrevi estas coisas a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, se o Evangelho foi escrito para você que crê e receber nele salvação, a carta foi escrita para os salvos. Essa carta foi escrita para quem já era salvo. Para dizer para eles: vocês creram, então vocês têm segurança de salvação, vocês têm certeza de salvação, têm a garantia da salvação. Não é uma hipótese, é um fato. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha gente naquela época que ele era salvo, mas ele não tinha certeza que ele era salvo. E João está escrevendo isso aqui para trazer a lucidez para aquelas pessoas que criam em Jesus, mas que não tinham certeza. Ele está dizendo: se você crê em Jesus, crê que ele veio como um homem, que nasceu de Maria, que viveu entre nós, que fez esses milagres, você crê nisso? Quem é que crê aqui, irmãos? Então você é salvo. Mas tem gente que não tem essa certeza no seu coração. Então existem esses problemas. Pessoas que são salvas e não sabem que é salva. Mas também existe pessoas que não são salvas e pensam que são salvas. Então ele escreve essa carta para mostrar. Com essa carta, ele vai dizer assim: você vai saber através dessa carta se você é salvo ou se você não é. Até porque foi lá em Mateus, né, que ele escreve. Quer ver? Em Mateus 7, 22, 23. Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aí Jesus vai dizer assim: então lhes direi claramente: nunca os conheci.
afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Tem gente que acha que é salvo e não é salvo. Isso é um problema sério. Geralmente essas pessoas são aquelas que são o dono da verdade. Eu sei tudo, eu não erro, eu não peco. É o cara. Né? É o cara. Aí vamos lá. Mateus, eu escrevi, está aqui em cima. Vamos lá. Por isso que eu digo que o conhecimento é a coisa mais importante que existe. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade? Jesus. Você precisa saber tudo sobre Jesus. Você vai ter eternidade para saber. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que ele disse isso? Porque chegou uma turma lá falando sobre um homem que tinha uma mulher e que ela não deu filho, e que o irmão, essa mulher se passou para o irmão dele, e assim sucessivamente. O cara tinha 7 irmãos. Aí ele pergunta: Senhor, na ressurreição, de quem vai ser essa mulher? Já que todos foram mais dele. Aí ele falou assim: errais não conhecendo as Escrituras. Quer dizer, perguntas que você faz, perguntas idiotas que a gente faz por falta de conhecimento. Tem gente que por não ler, por não conhecer, o cara faz perguntas assim absurdas, né? Eu sei que nós temos dificuldade, muitas das vezes, em entender, mas tem coisas básicas. O pastor Daniel falou na semana passada de pessoas que já são cascudas, mas estão lá ainda no leitinho. E tem pessoas mais novas que estudam a palavra e já têm um entendimento aqui em cima. Já não saiu fora daqueles besteróis, né, que existem dentro da igreja, criancice, meninice. A gente precisa evoluir. A Bíblia diz também: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, é para sempre. Uma vez, Jesus, sobre o conhecimento, ele chega para os discípulos deles que andavam pelos caminhos e falou: quem dizem os homens que eu sou? Jesus estava interessado em saber o que as pessoas pensavam dele. Aí os discípulos que andavam dizem assim: uns dizem que você é João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e outros dizem que você é um dos profetas do passado. Aí ele se vira para os discípulos que andavam com ele, que caminhavam com ele, que viam tudo que ele estava fazendo: e vós, e vocês, quem dizeis que eu sou? Até os discípulos estavam caminhando com Jesus, ainda não tinham entendimento ainda de quem era Jesus. Mas Jesus fez essa pergunta. Só um respondeu. Às vezes, dentro da igreja, você pergunta, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E muita gente não vai saber. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se volta para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaste, mas o Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Caramba, o cara, quando descobre quem é Jesus, Jesus diz quem ele é e o que quer dele. Por isso que é importante a gente descobrir quem é Jesus. E aquele conhecimento que Pedro teve abriu uma porta para ele. Por isso a importância do conhecimento. João precisou fazer essa carta para alertar aqueles homens, daqueles falsos profetas daquela época que viviam inventando coisas. Entendeu, irmão? Então vamos entrar na carta agora.
Vamos entrar aqui, vamos ler. Vamos fazer uma leitura, depois eu vou falando de versículo em versículo, tá bom? Então vamos lá, vamos ler 1 João, a primeira carta, capítulo 1, do 1 ao 10. Aí eu vou, do meu jeito aqui, do que eu sei fazer, só falar, cantar. Sabe por que eu canto, irmão? Eu canto porque quando eu canto, é uma coisa que tem a ver com o que está aqui, fixa mais na cabeça da pessoa. Você, caramba, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então, eu faço isso com uma didática mesmo para... Então, vamos lá. Todo mundo já abriu em 1 João, capítulo 1? Aí diz assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, e nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem dele, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, e a palavra não está em nós. E até aí. O pastor Daniel me autorizou a falar até aí só. Falou, deixa para o outro domingo que eles vão continuar. Então, até aí. Então, vamos lá. Eu vou falar do primeiro versículo que está aí, e os irmãos fiquem bem atentos. Aí ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que João está dizendo para os irmãos? Olha só. Eu convivi com esse homem, com este que era desde o princípio, que se manifestou entre nós. Eu andei com ele, eu vivi com ele, eu andei com ele, eu vi os milagres dele, eu caminhei com ele, nós dormimos em acampamentos. João está dizendo que o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos, quer dizer, ele pegou em Jesus. João era aquele discípulo amado que recostava o peito em Jesus. Ele está falando de uma coisa que ele viveu. Ele está falando de fato, porque um testemunho de quem viveu é muito mais forte quando alguém me conta alguma coisa. Mas a pessoa que viveu, que estava lá, que viveu com ele, João foi aquele discípulo que ele estava com Jesus até a morte de cruz. Ele estava lá, ele viu Jesus morrer e viu Jesus ressuscitar. Ele estava lá. E uma cena que me emociona foi quando ele vê Maria e João. Aí Jesus fala, Maria, está aí teu filho. Filho, aí está tua mãe. Vocês cuidam um dos outros. Quer dizer, João viveu isso tudo. E todo mundo... Naquela época, a gente não pode julgar os nossos irmãos. Todo mundo se mandou, mas João ficou lá. É aquele que tinha intimidade, que estava com Jesus até o fim. Ele sabe do que ele está falando.
porque viveu essas coisas aqui com Jesus. Tem um hino que diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. João era um. Os discípulos que tocaram em Jesus, que pegaram em Jesus. Aí o autor diz: eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos serenos e meigos. Ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Agora preste atenção. E um dia também, o privilégio, o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Você vai ter esse privilégio de um dia tocar em Jesus, como João tocou, de abraçar Ele. Gente, é por isso que eu sou feliz. Eu estava conversando com o Emerson hoje, agora de manhã. Eu falei, cara, uma coisa que me dá alegria é saber que um dia eu vou estar no céu caminhando com Jesus. Essa certeza da salvação nos alegra, irmão. Um dia nós vamos contemplar. Então, eu estou dizendo para vocês aqui que nós estamos ouvindo essas verdades de alguém que teve com Jesus, que caminhou com Ele, não é isso? E eu estava vendo o programa daquele Celso Portiolli, e ele estava falando das pessoas que tiveram convivência com o Silvio Santos, os artistas, né? Ele falava que um foi beneficiado, aí o cara, ele me recebeu uma vez lá no camarim, ele me deu isso, ele me contratou, ele ligou para mim, mas era um conhecimento meio que à distância, ele contratava. Mas o Celso Portiolli chamou um cara, que é o cara que convivia com o Silvio Santos, que era o cara do som. Esse cara do som, ele chegava cedo, todos os dias, e tomava café com o Silvio Santos todos os dias. Ele comia com ele, ele vivia com ele, ele estava presente no dia a dia do Silvio Santos. Alguém viu esse programa? Poucas pessoas viram. Então, o que eu achei interessante foi o seguinte: todo mundo dava um relato, mas o relato daquele cara do som foi o mais bonito, porque ele tinha tanta intimidade com o Silvio Santos, que quando ele tratava do som, o Silvio Santos reclamava, ó, eu não estou achando legal esse som não. Ele falou, Silvio, o som está bom. O problema é você que não está ouvindo direito. Você precisa fazer uma audiometria. Aí o Silvio, se você está me chamando de surdo, aí ele, não, o som está legal. Aí ele ligou para um médico, ele mesmo, o rapaz, e marcou, o Silvio Santos foi lá fazer, e ele estava com problema mesmo. Aí quando ele botou o aparelho, ele começou a ouvir direito. Então, ele começou a contar essas coisas, e eu via que ele tinha intimidade, ele vivia o dia dele. Então, aquele relato dele foi mais importante para mim. Aí o Silvio Santos chamou ele um dia e disse assim, posso te pedir uma coisa? Ele falou, pode. Você fica comigo até eu morrer? Aí ele olhou para o Silvio assim e disse, fico.
Aí ele falou para o Celso assim: acabei de cumprir essa minha missão ontem. Ontem o Silvio Santos morreu. E eu prometi para ele que eu ficaria com ele até a morte dele. Por que eu estou dizendo isso? João, lá na cruz, ele ficou com Jesus até a morte dele. Ele não fugiu. Ele enfrentou tudo e ficou com Jesus. Agora a pergunta é: nós vamos ficar com Jesus até a gente morrer? A Bíblia diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até o fim, com lutas, tribulações, com o que vier. João ficou com Jesus até o fim, independente da situação. Meu irmão, nós precisamos ter essa certeza. Irmãos, se você não viver com essa certeza que você é salvo, é muito prejudicial para nós. Meu pai cantava um hino quando eu era criança, que ele dizia assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Só depende de você e de mim. Amém, irmãos? Versículo 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. De novo, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Achei interessante. Você já viu a vida de uma pessoa antes de se converter e depois de se converter? Qual é a diferença? Você vê o antes e o depois dessa pessoa? Então, enquanto Jesus não tinha se manifestado, nós andávamos errantes pelo mundo, sem direção, sem saber o que era certo, sem saber o que era errado. Mas quando Jesus se manifesta, aí veio o conhecimento para nós. Então, uma pessoa que passa a conhecer Jesus, ela é totalmente diferente daquela pessoa que era antes. Então vamos lá. Eu nem escrevi porque eu recebi de um amigo meu, que eu trabalhei com ele muitos anos. Só que ele saiu lá do Arsenal e foi embora, e tem muitos anos que eu não tinha contato com ele. E ele me mandou aqui, pegou meu telefone, não sei com quem, e me mandou um zap. Olha só, a vida de uma pessoa antes e uma vida dessa pessoa depois. Ele botou assim: bom dia, amigão, a paz. Depois de muitos anos ouvindo quão grande Deus é fiel da sua boca, aceitei Jesus de todo o meu coração. Ele mandou para mim. E ele me mandou um áudio. Não sei se dá para botar aqui. Zequias, eu vou te contar o segredo. Tá vendo esse cara aí? Que tá deitado aí nesse travesseiro aí do Mengão? Esse cara morreu, Zequias. Não conhecia Jesus, não se cuidava, não tinha referência nenhuma. Vou te apresentar o novo. O
o restaurado por Deus. Aí ele me manda uma foto dele restaurado, até a aparência do cara mudou. Quer dizer, nós temos essa missão de trazer, a vida se manifestou. Você que recebeu essa vida que se manifestou, você tem que divulgar para outras pessoas, porque você já recebeu essa manifestação de Deus em você. Agora tu tem que se preocupar com quem não recebeu. Então eu fiquei surpreso, porque eu, irmão, eu não me preocupo, eu não sou aquele camarada chato, que quando eu falo de Jesus, que eu prego, eu não fico assim, quer citar Jesus? Quer citar Jesus? Eu não sou. Eu simplesmente falo. Lá no meu trabalho, onde eu ando, se eu encontrar com uma pessoa, eu falo de Jesus, falo, porque quem convence o homem do pecado não sou eu, é o Espírito Santo. Então você dá tempo para o cara meditar. Fala, e Deus vai te usar para você falar. Quem faz a obra é o Espírito. Então esse camarada aqui tem anos que eu encontrava com ele e o nosso papo era só eu falando de Deus para ele. Sempre ele tinha os questionamentos dele. E eu falando. Agora eu recebo isso. De tanto ouvir você falar o quão Deus é fiel, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, fale, diz, encontra uma pessoa no trem, na rua, deixa que o Espírito Santo um dia tu vai saber. Então, a nossa missão é essa aqui na terra. Então, a vida se manifestou, amém? Tem um hino que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, o que você era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aí Jesus se manifesta. Eu agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando ele se manifestou para você, quando ele estendeu a sua mão, ele te tirou do lamaçal do pecado, da vida miserável que você vivia e te trouxe para a luz. Amém, irmão? Irmão, você é um felizardo e às vezes a gente não age, a gente não entende que nós somos, às vezes andamos deprimidos, andamos tristes. Cara, tu vai morar no céu. Tu vai andar em ruas de ouro. Você vai ter a eternidade com Deus, irmãos. Era para a gente sair pulando de alegria. Você lembra aquele dia que eu fiz aqui da oferta, que eu pedi para os irmãos vir pulando? É isso, a gente tem que estar o tempo todo alegre. Não dá para viver dessa maneira, às vezes, cabisbaixo. Você é filho de Deus, irmão. Amém? Vamos lá. 3 e 4. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ele está dizendo, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Somos convidados pelo Espírito a ter comunhão com Deus e alegria. Não é uma comunhão com Deus e tristeza. É uma comunhão com Deus e alegria. A comunhão com Deus nos remete a uma vida alegre. Se você é cristão, você tem que ter uma vida alegre. Lá no Arsenal de Marinha, onde eu trabalho, irmão, todo dia, eu saio muito cedo de casa, eu levanto 5 horas da manhã, e eu chego lá no Arsenal, é sagrado. Tem 2 irmãos que trabalham lá dentro, que eles são de uma firma, e eles varrem o Arsenal. Irmão,
Todos os dias que eu passo por ele, aí eu cumprimento a paz do Senhor, os caras estão com o celular no hino e cantando e varrendo, irmão. Se está chovendo, eles botam capa, se está sol, eles botam lá uma... E os caras estão cantando, irmão. Varrendo a rua e louvando todo dia. E isso é todo dia. O camarada que tem Deus no coração, ele não vive uma vida triste. Ele vive uma vida alegre. O pastor Sila Malafaia contou que estava um calor de 40 graus. Ele entrou no hotel, na ar-condicionado, ele disse que estava com uns probleminha lá, mas mesmo assim, quando ele escuta um barulho lá de fora do hotel, que ele abre a janela, tinha um pedreiro, num sol de 40 graus, com a colher de pedreiro na mão, jogando a massa na parede e cantando um hino que ele tinha paz. Paz, paz, perfeita paz, 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 gloriosa paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E para o sol de 40 graus. O cara era alegre, o cara estava numa alegria, irmãos. É interessante isso, né? Uma pessoa que conhece a Deus, que está ali ganhando seu pão e cantando sobre paz. Não é alegria, seja flor. Tem um hino aqui que a gente canta muito aqui. Qual é o hino que a gente canta muito falando sobre isso? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia... Canta de novo para fixar bem, cara. Ainda. Canta aí, gente, vamos lá. É isso. Começa a treinar em casa. Está com um probleminha, canta, louve ao Senhor. Está Cassiano que fala, então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho. Aí. Os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele caminha para que nele confia. Caminha de noite e de dia. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Amém. Vamos lá. 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz. Nele não há treva alguma. Agora vamos lá. Comunhão com Deus produz esclarecimento. Olha bem, quanto mais perto do Senhor Jesus, mais esclarecimento você vai ter. Por quê? Porque Ele é luz. Se eu estou aqui, e eu não consigo ver sujeira nenhuma em mim, mas se eu vier para perto da luz, eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava em mim. Por isso que as pessoas que vivem nas trevas não conseguem ver os seus erros, os seus pecados. Aí ele acha que ele é o cara. Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada disso. E você está dizendo que eu sou pecador? Mas vem para a luz para você ver. Sabe quem é que mais pede perdão a Deus e pede misericórdia? Sabe quem é? São aqueles que estão na luz.
Porque na luz, ele vê a condição dele. Porque na luz, ele vai ver quem ele é. Porque quanto mais perto de Jesus tu chegar, mais defeitos tu vai enxergar em você. E você vai reconhecer que você é pecador. Então, nós temos que vir para perto da luz. Deus é a luz para a nossa vida e não há escuridão nele. Ou seja, pecado, maldade, injustiça. A luz faz parte da essência do amor de Deus. Toda pessoa que conhece a Deus, que anda com ele, é da luz e caminha na luz, assim como ele é luz. Jesus Cristo, seu Filho, também é luz. Vocês se lembram de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele se achava o cara. Ele perseguia os cristãos, ele pegava carta para prender os crentes, até que um dia ele teve um encontro com essa luz. E essa luz cegou ele caiu. E essa luz trouxe Saulo de Tarso para a realidade, para a vida de verdade. Tem um hino que diz assim: Saulo de Tarso era um perseguidor, mas em Damasco com Jesus se encontrou. Saulo caiu, sua vista escureceu. Quando ele abriu os olhos, ele viu a glória de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quer dizer, quando ele teve um encontro com Deus, que essa luz que é Jesus, que ele não conhecia, a vida de Saulo mudou. Então você tem que vir para a luz, porque quanto mais perto da luz, você vai conseguir ver em você aquilo que você precisa mudar. Porque tem coisas na sua vida que você acha que está certa e que não estão, e que você só vai descobrir quando tu vier para a luz. Vem para a luz. Está com problema. Irmãos, é interessante. Eu vou falar isso, acho que mais para frente. Eu não vou adiantar, não. Vamos para o 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nessa leitura, João compara aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. Quer dizer, mostrando que é impossível viver em comunhão com Deus e ao mesmo tempo fazer as coisas que pertencem às trevas. É impossível para um camarada que anda nas trevas, ou então achando que está na luz, e fazer o inverso. Por exemplo, se eu estou na luz, eu vou fazer as coisas que são da luz. Mas tem muita gente que mente, né? Por exemplo, assim como na criação a luz expulsou as trevas, quando a luz entra em você, ele expulsa as trevas que existem em você e em mim. A luz entrou, aquilo que não era bom tem que sair. Não vai conseguir conviver com a luz e treva, porque aonde chega a luz, as trevas desaparecem. Na realidade, as trevas é a ausência de luz, não é isso? Então, irmão, se você diz que é crente, eu sei que o que eu vou falar aqui por exemplo, assim como na criação a luz expulsou as trevas, também na vida do cristão, né, a luz da vida de Deus no interior do cristão expulsa as obras das trevas. Aqui no versículo 6, João usa o contraste entre a verdade e a mentira. Eles dizem que vivem em comunhão com Deus, enquanto suas ações mostram o contrário. Aqui João está falando dos falsos mestres. Outra coisa, aqueles que vivem em comunhão com Deus também viverão em comunhão uns com os outros. É isso que eu queria falar. Irmão, se você diz que ama a Deus, que você está na luz, e você não tem comunhão com o teu irmão,
você não está na luz, você está nas trevas. Isso aqui é muito forte, porque João está trazendo uma verdade para mostrar para você se você é ou se você não é. Essa é a maneira que ele está usando, contraste, falando assim, ó, você está dizendo que faz isso, mas a verdade é essa daqui. Se você diz que tem luz e não tem, ou não vive em comunhão com teu irmão, você está nas trevas. E uma vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, você quer se reconciliar com seu irmão? Aí eu quero, então venha para a luz. Você quer parar de fazer fofoca do teu irmão? Venha para a luz. Você está fazendo alguma coisa de errado que você não tem força? Venha para a luz. Porque na luz vai ser revelado para você o que você precisa fazer. Então essa parte aqui me chamou muita atenção, irmão, porque a comunhão é uma das coisas mais importantes que nós temos. Se nós não vivermos em comunhão, nós estamos nas trevas. Irmãos, isso é muito forte. Outra coisa, aqueles que vivem em comunhão com Deus também viverão em comunhão uns com os outros. Se você diz que está na luz e odeia seu irmão, você está em trevas. Aí vem. Você se lembra daquela oração do Pai Nosso? Que a gente às vezes faz uma oração mentirosa, que você chega para Deus e diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você está dizendo para ele te perdoar porque você perdoa, e se você não perdoa, tu está mentindo. Tu está mentindo. É uma oração que Deus não vai aceitar, porque aí você mentiu. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmão? Irmão, se nós tivéssemos o entendimento do que Jesus fez por nós, na dimensão do seu perdão, seria mais fácil perdoar nosso irmão e viver em comunhão. Se nós pensássemos nisso, no que Deus fez por mim e por você, Ele te perdoou, Ele me perdoou de uma dívida impagável. Não tem nada que você possa fazer para Deus te perdoar. Nada. A dívida é impagável. Aí, o que Ele faz? Ele manda Jesus, o seu Filho, morrer por nós, e essa dívida foi paga. Aí você encontra um irmãozinho na igreja que te chamou de feio. Um irmãozinho que falou uma coisinha que te desagradou. Uma picuinha desse tamaninho. Aí você não quer mais falar com esse irmão pro resto da vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus também não vai te perdoar. Se nós não nos perdoarmos, o Pai Celestial também não vai nos perdoar. Ninguém dá um glória agora? É difícil, né, irmão? Isso, irmão, é um exercício que a gente tem que fazer. Para pensar naquilo. Avalie a situação. Eu não estou dizendo que você... porque tem pessoas que é difícil de conviver com ela. Vê se você me entende. É difícil. Mas ele não está dizendo que você tem que andar agarrado com aquele camarada o dia todo. Não, você tem que tirar esse peso da sua vida. Você precisa liberar perdão para essa pessoa. Para você ter paz. Porque quando você não perdoa, você carrega um defunto nas tuas costas. E a pessoa, às vezes, que fez aquilo contigo, está lá, tranquilona, lá cantando. Ainda está lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Né? Está lá, está nem ligando para tu. Fazer igual o pastor Cláudio Duarte, está nem ligando para tu.
E tu tá lá carregando aquele defunto nas costas. Eu vou dar uma dica para os irmãos de como você sabe que você perdoa uma pessoa. Você começa a orar. Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, e começa a orar. Senhor, fala o nome da pessoa. Senhor, eu quero perdoar, eu não sinto esse desejo, mas eu queria ter. Aí Deus começa a ver o desejo que você tem. Aí você começa a orar. Sabe quando que você vai saber que perdoou? É quando, se tocar naquele assunto da ferida, você não se doer mais. Quando aquele assunto não mexer mais com você. Aí você vai estar liberando. Aquilo, não, isso aí não me incomoda mais. Isso aí não, já está esquecido. Amém? Deu para você entender, como diz o Efraim, né? Deu para entender, irmão? Cara, nós aqui, nós somos cristãos. Se nós não fizermos isso, como é que nós vamos poder abrir a boca para falar do amor de Deus? Eu, por exemplo, quando tem alguma área da minha vida que eu tenho dificuldade, na hora que eu vou falar daquilo, mas quando você resolve aquela situação, você fica mais livre para falar. Não é verdade? Aquilo não está te pesando, aí você fala com maior naturalidade, porque você aprendeu. Então, irmão, para a gente chegar para um camarada que está brigado ali e falar, poxa, irmão, você tem que perdoar o irmão, mas você é um cara que perdoa. Então, aquele cara vai te ouvir, porque você conquistou o direito de ser ouvido. É igual tem um caso, 2 irmãos que brigaram na igreja. Eles brigaram, aí o pastor ficou sabendo que eles tinham brigado. Aí chamou os 2. O que houve com vocês aí? O que vocês brigaram? É que eles foram caçar e viram uma cobra. Um disse que era jaracuçu, outro disse que era cascavel. É jaracuçu, é cascavel. Não quero mais saber. Aí brigaram. Aí o pastor chamou os 2 lá. Fala o seguinte. Vocês 2. O irmão pede perdão para ele. Aí ele. O irmão me perdoa? Perdoa. O irmão pede perdão para ele. Você me perdoa? Perdoa. Mas que era jaracuçu, era. Você não vale, irmão. Eu perdoo, mas que era jaracuçu. Você está entendendo? Esquece. Deus faz isso com a gente. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Teve um camarada que morreu, os caras contam, inventam essas histórias, né? Aí chegou no céu. Aí Deus começou a passar o filme da vida dele toda. Todinha. E ele está assistindo aquele relato da vida dele. E ele sabia, porque ele sabia o que ele tinha feito. De repente, a televisão lá no céu fez assim, ó. Aí ele chegou para Jesus e disse assim, Senhor, foi naquela hora que eu pequei, não foi? Aí o Senhor falou assim, eu não me lembro. Eu não me lembro. Tu está me entendendo? Porque Deus, quando perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. E é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de mim, de você. Que a gente esqueça, que perdoe. Eu não sei porque eu estou falando tanto em perdão, irmão. Por que será que eu estou falando tanto em perdão? Será que tem gente aqui que precisa perdoar e não está conseguindo? Pede ajuda do Espírito Santo. Não viva assim não, irmão. Não viva assim. Vamos lá. Agora para o 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sabe o que eu quero dizer aqui? Tu vai morrer devendo. Nós vamos morrer devendo, por mais que você melhore. Tem gente que está 1000 anos na minha frente. Na frente dos irmãos, que o camarada está num patamar, está num nível de entendimento. Mas eu quero dizer que mesmo esse vai morrer devendo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. São aqueles cristãos que são os perfeitos aos seus próprios olhos.
Eu conheço alguns. Eu conheço alguns pela minha convivência. Aqui não, aqui está todo mundo perfeito. Mas lá, na minha convivência, lá com os amigos, tem uns que se acham o cara. Teve uma viagem que eu fui fazer, que eu fiquei muitos meses fora. E a psicóloga pegou um papel e falou assim: cada um de vocês vai colocar 5 qualidades e 5 defeitos. Aí eu comecei a pensar nos meus, né? O pessoal lá em casa me chama de teimoso, teimoso. E comecei a escrever os defeitos e coloquei as qualidades. Todo mundo fez isso e entregou. Aí ela começou a ler. Mas teve um cara que ele só colocou as qualidades. Aí a psicóloga perguntou: cadê os defeitos? Aí ele falou: eu não tenho. Aí eu gritei lá de trás: isso já é um defeito. Mas foi na hora, e esse cara é meu amigo, isso já é um defeito. O cara achar que não tem defeito, ele acha que ele é perfeito. E não existe ninguém perfeito, irmão. Não existe ninguém perfeito. Eu costumo dizer, quando os irmãos, teve até uma brincadeira que eu faço, que o cara pergunta para mim, aqui já é uma brincadeira: Ezequias, irmão Ezequias, qual é a nota do irmão aqui? Eu falei: 9,5. Mas 9,5? Eu estive numa igreja de um amigo meu, e ele pediu que eu fosse fazer uma palavra lá. Quando eu peguei o microfone, ele pegou o microfone da minha mão e disse assim: igreja, ó, esse irmão aqui não dá 10 para ninguém. Aí falou: se vira agora com a igreja aí. Aí eu peguei o microfone, olhei para a igreja e falei assim: quem é aqui que sabe tudo? Quem é aqui que já conhece tudo? Quem é aqui que não erra? Aí todo mundo quieto. Eu falei: então o máximo que eu posso dar para vocês é 9,5. E é muito. E é muito. Se contente com 9,5. O Adalberto, quando eu entro ali, ele fala: fala 9,5. Eu falei: 9,5? Não, eu sou 5,5. 9,5 é você. Você é 9,5. Eu sou 5,5. Irmão, se a gente não reconhecer, e as pessoas ficam com raiva, porque é 9,5. Pô, 9,5 é nota pra caramba, irmão. E o cara acha que ele é 10. E o cara acha que é 10. Tem alguém 10 aqui? Graças a Deus. Porque conviver com um cara nota 10 é muito ruim. Não é não? É muito ruim conviver com um cara nota 10, cara. Mas não é verdade? Ah, aquele camarada. Na Bíblia tem coisa para tudo, né? Se lembra da oração do fariseu e do publicano? O publicano está lá sentadinho, aí o fariseu levanta para orar: Senhor, muito obrigado, porque não sou igual aos demais homens. Dou o dízimo de tudo quanto ganho e não sou igual a esse cara que está aqui do meu lado. É a oração do cara. Aí Jesus fala assim: ó, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Não é verdade? A gente não sabe nada, irmão. Se me der 4, tá bom. Me dá uma nota 4, eu aceito e vou achar que está muito. A Bíblia diz que a vereda do justo é como? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer que tu vai viver nessa terra até o último dia da tua vida. Para aquele que exercitar isso, ele vai exercitando. Ele vai morrer e vai morrer devendo. Porque não dá para você adquirir todo o conhecimento nesse corpo, nessa vida. Na eternidade, você vai ter tempo pra caramba para exercitar isso. Nós vamos morrer devendo. Então, se te der 9,5, agradeça a Deus aí que tá bom pra caramba. Amém? Tem uma menina que eu convivi com ela lá na Marinha. Essa menina, ela não era cristã. Ela falava 10 palavras e 11 era palavrão. 10 palavras e 11 era palavrão.
Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: Ezequias, me converti. Falei, é mesmo, que legal. E eu convivia com ela lá. Aí eu comecei a notar que o linguajar dela gradativamente começou a mudar. Ela xingava 10 palavrões, 11, ela passou a falar 5. E os meses foram passando e eu comecei a observar que ela foi diminuindo aquele número de palavrão até o ponto de ela parar de falar palavrão. Parar. E ela gostava de conversar comigo sobre as coisas de Deus. E eu ali discipulando ela, conversando com ela. Aí um dia ela chegou para mim e falou o seguinte: engraçado, Ezequias, eu era muito namoradeira, e eu saía com vários homens. Eu saía mesmo, me prostituía. Tu acredita que depois que eu me converti, eu não tenho mais desejo de fazer isso? Tenho mais vontade, Ezequias, de me relacionar. Eu até queria que Deus preparasse uma pessoa para mim. Mas você vê que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora mesmo. Ela vai brilhando cada dia. Você vai deixando de fazer as coisas erradas e vai vindo para a luz. Você vai vendo os seus erros. E ela parou. Hoje é uma crente no Senhor, totalmente restaurada. Tem defeito? Tem. Continua com defeito. Mas está lutando. Está correndo atrás. Entendeu? Então é isso, irmão, é isso. Se confessarmos, 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua verdade e a sua palavra não está em nós. Um relacionamento profundo com Deus requer humildade. Não devemos viver à sombra do medo. Irmãos, crente, nós, mesmo como cristãos, nós vamos errar. Só que tem gente que erra e pensa, perdi minha salvação, já era, e fiz aquilo, já era, se Jesus vier hoje eu estou perdido. Não, irmão. A Bíblia diz que nós temos um advogado para quem já confessou Jesus, para quem reconheceu Jesus como seu Salvador. Quando você erra, existe um antídoto para isso. Você chega para Deus e pede perdão do seu pecado. Eu não estou dizendo aqui que é para você viver pecando e pedindo perdão, mas acontece, porque tem pecado que você peca que tu nem sabe que pecou. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. E eu anotei aqui o seguinte, quer ver? Vamos lá. Não devemos viver à sombra do medo do pecado. O que está dizendo aqui é que quem errar precisa de uma consciência de arrependimento. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Agora, o que eu achei interessante, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Aí vem, o Salmo 51, 12, Davi tinha errado, tinha pecado. O que ele diz aqui? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aí ele diz lá no Salmo 91, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Absolve-me do que desconheço. Tem pecado que tem muita gente que está cometendo e que desconhece. É por isso que todos os dias você deve encerrar o seu dia pedindo perdão a Deus. Pede perdão a Deus. No Salmo 51 foi feito um hino que diz assim: conforme a tua infinita graça. Você diz para Deus: ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti
ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Por isso que Deus tinha Davi como um homem segundo o seu coração. O cara errava pra caramba, errava muito, mas toda hora ele reconhecia, ele não passava a culpa para ninguém, ele se prostrava lá e começava a pedir perdão a Deus. Ele reconhecia os seus erros, ele não terceirizava a culpa não. Eu pequei, eu errei. Então, irmãos, peça perdão. Errou, caiu. Não pense que você não tem mais salvação. Não existe isso. Nós temos, filhinho, não pequeis. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai restaurar você. E como eu costumo dizer aqui, vamos errar em coisa diferente, irmão. Errar na mesma coisa também, fica aquele crente sem vergonha, né? Vamos errar em coisa diferente, coisas que você não desconhece. Amém, irmãos? Foi até aqui que o pastor Daniel autorizou eu falar. Amém? Fica com essa palavra aí, em nome de Jesus.